Oi, pessoal! Estamos mais uma vez com o nosso Desmistificando Espiritismo. Hoje, no nosso episódio 48, a gente vai finalmente encerrar o livro terceiro do Livro dos Espíritos, né? Que está terminando no capítulo 12. Então, nós vamos encerrar o capítulo 12 com ele, o livro terceiro, que é o livro que fala das leis morais. E esse capítulo é o capítulo chamado Perfeição Moral. Então hoje a gente vai falar agora das características do homem bom e do conhecimento de si mesmo, que são os traços que os espíritos dão a entender que são aqueles traços mais importantes para representar o progresso e o caminho para a evolução espiritual. Então, vamos lá. Então, características do homem de bem, ou do homem que é bom no seu íntimo, né? 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? A resposta do espírito é: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. E aí o Kardec faz um longo comentário sobre isso. O verdadeiro homem de bem, o verdadeiro homem bom, é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Preenchido pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica os seus interesses em favor da justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinguir as raças nem as crenças. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, ou seja, uma coisa que foi depositada, foi confiada a ele, né? Que ele deve usar para o bem, E disso não se envaidece, ou seja, ele não fica orgulhoso disso, porque sabe que Deus, que lhe deu tudo isso, também pode retirar. Se a ordem social colocou outros homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da tolerância dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. E essa sessão é feita só disso, gente, porque esse é o resumo do que é uma pessoa considerada boa, uma pessoa que se coloca acima do que a vida material oferece para a gente, tá? Então, agora a gente começa a outra sessão, que vocês vão ver também que é curta, são mais duas, na verdade é uma questão com complemento só também, e ela completa essa discussão sobre a perfeição moral. Conhecimento de si mesmo. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal, ou seja, as suas tendências que o arrastam para o mal? A resposta do Espírito foi uma linha só. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Para quem não sabe, essa é uma frase bastante conhecida lá da cultura grega, que segundo a tradição ela estaria escrita na entrada do oráculo de Delfos. Eu estou até lendo aqui a nota do editor. Tá? Esse aforismo, ou esse ditado, vamos dizer assim, em grego,
segundo a tradição, estaria inscrito no portal do Oráculo de Delfos, originariamente em Pítia, que é em Delfos, na Antiga Grécia. E essa ideia ela é a base da filosofia de Sócrates e do seu método, que é chamado maiêutica. Não vai fazer diferença para a gente agora o que é isso, né? Quem quiser pode dar uma pesquisada. E é muito citado pelo filósofo nos relatos de Platão e Xenofontes. Então, aí o Kardec ficou um pouco... Ele falou assim, aí ele complementou a pergunta, 919A, eu vou ler, daí a gente comenta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir isso? O Kardec falou assim, bom, tá, mas... eu entendo que todo mundo tem que se conhecer para poder saber onde estão os defeitos, melhorar, mas como? Né? É isso que a gente queria saber. E aí o Espírito pega e responde para ele. Ele fala assim, faça o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista, ou seja, revisava o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltei com nenhum dever, se ninguém teve motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava melhorar, ou precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticou durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que tivesse feito, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque acredite em mim, Deus o ajudará. Portanto, questionem-se, interroguem-se sobre o que vocês têm feito e com que objetivo vocês agiram em cada situação, numa dada situação. Se fizeram alguma coisa que vocês censurariam, que vocês reprovariam, né, se fosse feita por outra pessoa. Se praticaram alguma ação que não teriam coragem de confessar. Perguntem ainda isso. Se Deus resolvesse me chamar nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada é oculto? Examinem o que podem ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vocês mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, vocês dirão, como pode alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna desculpáveis? O avarento, quer dizer, o sovina, né, se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas vocês têm um meio de controle que não pode enganar a vocês mesmos. Quando estiverem indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntem como vocês a qualificariam se ela fosse praticada por outra pessoa. Se vocês a censurariam nos outros, ela não pode ser mais legítima caso fosse você o autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurem também saber o que pensam os outros e não desprezem a opinião dos vossos inimigos, já que eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que vocês sejam advertidos, ou seja, vocês sejam avisados, né, com mais franqueza, com mais honestidade do que o faria um amigo. Aquele, portanto, que tem o sério desejo de se melhorar, investiga a sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Faça o balanço de sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas, e eu lhes garanto que o lucro será muito maior que o prejuízo.
Se você puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem medo o despertar na outra vida. Formulem, portanto, para vocês mesmos perguntas claras e precisas, e não temam multiplicá-las. Pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalham todos os dias de modo a juntar as posses que lhes garantirão o repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos? Não é isso que vocês querem, no fim das contas, né? O fim que vos faz suportar os cansaços e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse descanso de alguns dias, perturbado pelas doenças do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá a pena fazer alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é garantido e o futuro é incerto. Ora, é exatamente essa a ideia que estamos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer que vocês compreendam esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a atenção de vocês por meio de fenômenos capazes de tocar os vossos sentidos. E agora damos instruções para que cada um de vocês, ou melhor, instruções que cada um de vocês está encarregado de espalhar. É com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. E essa resposta, gente, é assinada por Santo Agostinho, que é muito famoso porque também era um teólogo foi um teólogo muito importante, né, na história recente da humanidade, e uma pessoa de virtudes tão grandes que foi reconhecido como santo pela Igreja Católica, né? E o Kardec faz um comentário aqui no final. Ele fala: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, nós nos questionássemos com mais frequência, né, a nossa consciência, veríamos quantas vezes falhamos sem nem suspeitar, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e a motivação dos nossos atos. A forma interrogativa, quer dizer, fazer perguntas, tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer frase pronta, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, definitivas, né? Por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. São outros tantos argumentos pessoais e, pela soma que derem as respostas, podemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. E com essas palavras de imensa sabedoria de Santo Agostinho e a reflexão do Kardec, nós encerramos o capítulo 12, né, da perfeição moral, e com ele o livro terceiro, que trata das leis morais. Então, ao terminar esse livro, a gente pôde entender um pouco mais sobre quais são as regras, vamos dizer assim, fundamentais da nossa existência do ponto de vista moral. Quais são as coisas que a gente tem que olhar, entendemos o porquê que elas são importantes para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, e entendemos que elas vão levar a gente, se a gente conseguir buscar essas coisas, se a gente conseguir, né, se espelhar nessas ideias para poder se melhorar, a gente vai se aproximar cada vez mais de alcançar a nossa evolução espiritual e de ter um bem-estar na nossa existência, não importa onde a gente esteja, se nesse mundo ou no outro, né? E com isso a gente vai encerrando então o livro terceiro. E no próximo episódio nós vamos começar o livro 4 do Livro dos Espíritos. É o último livro do Livro dos Espíritos. Esse livro é chamado Esperanças e Consolações. E ele tem basicamente 2 capítulos, que são chamados Penas e Gozos, ou Penas e Felicidades Terrenas, né? E Penas e Gozos Futuros. Então ele fala sobre as dificuldades, né, e as alegrias da terra e as da vida espiritual. Então esse livro ele fala um pouco sobre o nosso destino, sobre o que esperar e sobre como se confortar
diante das dificuldades. Ele é o fechamento do Livro dos Espíritos. Então, eu agradeço a vocês pela nossa jornada até aqui e até o próximo episódio, então. Muito obrigado. Até lá.